Alexandre de Moraes correu para pedir socorro ao ex-presidiário nesta sexta-feira, após o diretor-geral da maior agência de investigação do mundo notificar o governo brasileiro de que os ministros da Suprema Corte do Brasil estariam envolvidos com o narcotráfico. Numa mega operação entre a Divisão de Operações Especiais do governo norte-americano e o FBI, descobriram que autoridades de países das Américas levam dinheiro para paraísos fiscais a fim de esconder a origem desses recursos provenientes do tráfico. O chefão Christopher Wray acusou o governo brasileiro de permitir a entrada de chefes de cartéis ao retirar a fiscalização das fronteiras. A Polícia Federal, que até um tempo atrás era extremamente elogiada por realizar várias apreensões do crime organizado e nos dias atuais virou capachos de bandidos, fazendo perder toda a credibilidade ao se aliar a uma quadrilha que transformou a instituição numa polícia secreta. O ministro Alexandre de Moraes, desde o ano passado, sofreu fortes acusações sobre seu envolvimento com o crime organizado e internacional. O ministro tem propriedades no exterior, do qual o FBI descobriu uma grande quantidade de plantação de maconha para ser transportada e vendida no Brasil, lucrando milhões com as vendas. O FBI vê com preocupação o aumento crescente do tráfico no Brasil, isto porque atinge diretamente as ações da agência norte-americana, pois operações especiais para combater o tráfico internacional. De acordo com o FBI, o Brasil se transformou numa grande exportadora de drogas, visto que facções voltaram a lucrar bilhões após a chegada desse governo de bandidos que liberou as fronteiras para o tráfico. Moraes também teve sua conta bancária bloqueada nos Estados Unidos, a pedido do diretor-geral, após a agência norte-americana incluir a Suprema Corte do Brasil na lista negra com suspeitas de receber dinheiro do narcotráfico, se juntando ao Supremo da Venezuela, que, de acordo com o chefão do FBI, juízes são financiados pelo narcotráfico. A Receita Federal norte-americana auditou as contas bancárias do ministro e descobriu que milhões são de origem ilícita. O mesmo banco que o ministro usou para transferir os dinheiro é investigado pelo FBI por lavagem de dinheiro de cartéis. E também partiu de Wray para a comunidade internacional condenar o Supremo brasileiro após permitir que bandidos ganhassem asilo políticos. Bandidos esses que fugiram da América do Norte para se refugiar no Brasil, que virou um paraíso para a bandidagem. Enquanto o STF concede esses benefícios aos grandes chefões do crime organizado. A justiça brasileira, em março, determinou a devolução de uma quantidade bilionária para lideranças criminosas, incluindo carros e mansões de luxo. Após o montante milionário ser apreendido do tráfico em operações conjuntas da Agência dos Estados Unidos, FBI, e a Polícia Federal, o montante apreendido seria também para pagar juízes. Após o ministro Alexandre de Moraes ter recebido para favorecer o ex-detento corrupto, a PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que podem colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. Eles decidiram engavetar as operações e determinar que os agentes do FBI que estavam investigando aqui no Brasil fossem embora do país. O chefão Christopher Wray havia mandado agentes para compor a força-tarefa que fez a apreensão de milhões do tráfico, onde revelou que uma grande parte seria para pagar propinas de políticos e dos membros do Poder Judiciário. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. A agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil haviam firmado uma parceria entre agências, mas com a volta para o poder, um bandido que trouxe com ele a quadrilha foi encerrado, já que a Polícia Federal havia capturado bilhões do crime organizado, um prejuízo para as grandes facções. O STF favoreceu membros de cartéis que atualmente estão expandindo suas operações dentro do Brasil com a ajuda das excelências do Poder Judiciário. O chefe do FBI, Christopher Wray, enviou ao Brasil agentes federais norte-americanos para que fossem cumpridas a ordem de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, após o PGR Augusto Aras atender ao pedido do FBI para que Moraes respondesse pelos crimes de corrupção e associação criminosa com o cartel do México, pois o ministro sabia que o cartel estaria operando no Brasil. Wray, que após prender juízes corruptos nos Estados Unidos, após serem pegos numa força-tarefa
tarefa entre o FBI e a NSA de que juízes estariam recebendo propinas para soltar criminosos. Após a soltura em massa do Supremo Tribunal Federal, quando acabou com a prisão em segunda instância, permitindo assim que criminosos de altíssima periculosidade fossem soltos, e isso tem irritado em muito agências como a FBI, já que um dos presos seria extraditado para os Estados Unidos, e se tratava de ninguém menos do que um grande chefe de um dos maiores cartéis, que havia sido preso pela Polícia Federal e estava somente isolado numa cadeia federal aguardando para ser extraditado para os Estados Unidos. Chamou a atenção de Christopher Wray, que disse que em menos de 48 horas, um magistrado da mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro soltou um grande chefe de um dos maiores cartéis do mundo. Porém, foi descoberto pela agência norte-americana que o ministro havia recebido 30 milhões em uma conta secreta nas Ilhas Cayman, um paraíso fiscal onde pessoas levam dinheiro para que não seja declarada a receita, por se tratar, lógico, de dinheiro ilícito. O chefe do FBI pediu para que Augusto Aras não deixe que ninguém interfira, visto que Moraes cometeu os crimes contra os Estados Unidos, já que o ministro foi responsável por soltar um chefe de cartel, dando prejuízo ao país americano, e deverá ser levado sem resistência aos Estados Unidos para ser julgado e consequentemente condenado. Christopher Wray, que também prendeu um juiz da Corte Suprema Argentina no ano passado, que está atualmente cumprindo uma pena de prisão perpétua nos Estados Unidos por associação criminosa com cartel. O senador norte-americano Dan Sullivan, veterano na guerra do Afeganistão, um ex-agente do FBI que agora é presidente da comissão no Senado Federal dos Estados Unidos responsável por investigar os casos em que o FBI descobriu uma rede criminosa de juízes corruptos. Para Dan Sullivan, que pediu para a comunidade internacional não se calar diante de um grande caso de corrupção do Poder Judiciário, pois a maior agência de investigação prendeu recentemente juízes que receberam propinas milionárias e ostentavam uma vida luxuosa com o dinheiro ilícito. Dan Sullivan criticou recentemente as autoridades brasileiras, como por exemplo o ex-presidiário Luiz Inácio. Para o veterano de guerra, Sullivan vê com extrema preocupação um condenado por corrupção presidindo um país. Algo assim jamais aconteceria nos Estados Unidos, visto que na terra do tio Sam existe a prisão em segunda instância e também pena máxima para juízes que corrompem a lei para benefício próprio ou de terceiros. O senador defendeu que os magistrados que têm fortes ligações com criminosos sejam devidamente afastados de seus cargos e presos. Por isso, pedido à comunidade internacional de que o ministro Alexandre de Moraes seja devidamente punido, após o ministro ter contribuído para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. Mas não somente isso, o FBI descobriu que uma grande quantidade de presos de alta periculosidade no Brasil foram beneficiados com habeas corpus em liberdade e teriam fugido para países da América Latina. E isso tem irritado autoridades como o FBI e o Senado dos Estados Unidos, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão em segunda instância é inconstitucional, quando o STF entendeu que no Brasil não poderia condenar e prender em segunda instância, permitindo que vários bandidos fugissem do país, inclusive os grandes chefões do crime, que agora lucram e gozam da impunidade que foi estabelecida no Brasil graças à Suprema Corte. O senador republicano publicou no Twitter um pedido para a comunidade internacional processar devidamente o ministro Alexandre de Moraes. Ainda em 2013, quando ainda era agente sênior do FBI, realizou prisões de juízes corruptos que foram flagrados recebendo propinas, pois estavam recebendo dinheiro de facção a troco de conceder soltura de criminosos. Um dos poucos bons delegados da Polícia Federal que não foi corrompido pela Suprema Corte, ou por esse governo de bandidos, o delegado que conduziu as investigações contra Luiz Inácio, chegando a pedir o indiciamento do petista por formação de quadrilha, propinas e subornos. Lula, de acordo com o delegado Rodrigo Bartolomei, desviou um montante milionário para comprar apoio de deputados e autoridades do Poder Judiciário, entre eles, o ministro responsável por entregar a chave do Brasil, novamente, para um meliante que foi condenado a mais de 12 anos de cadeia. Numa nova investida da Polícia Federal contra Lula, o delegado Rodrigo Bartolomei afirmou categoricamente que o ex-presidiário ainda teria desviado dinheiro para a compra de imóveis em São Paulo. Notas frias foram emitidas para tentar despistar as autoridades, mas agentes da PF em São Paulo confirmaram que o montante desviado foi para a compra de imóveis. Um levantamento feito no dia 3 de março afirma que o governo de Lula já conta com inúmeros casos de corrupção,
Os ministros do ex-presidiário foram denunciados na Polícia Federal. O delegado Bartolomé mandou um ofício para a Procuradoria-Geral com a finalidade de que os processos que correm na Justiça contra Luiz Inácio e outros políticos não fossem parar no STF, para não dar a oportunidade de Alexandre de Moraes, entre outros ministros, não interferir para livrar Lula de mais uma possível condenação. Já Paula Belmonte, a deputada que irritou Alexandre de Moraes após levantar uma série de denúncias contra a excelência do Supremo e ainda por ter participado de uma reunião onde estava presente autoridades da maior agência de investigação do mundo, o FBI. Paula já ingressou com um pedido de prisão contra ministro na Polícia Federal. Paula alegou que Moraes é chefe de uma máfia dentro da Suprema Corte, em um esquema protagonizado pelo ministro que envolve a alta cúpula do PT, alvo de investigação também pelo delegado da PF em São Paulo, Rodrigo Bartolomé, que indiciou o ex-presidiário Lula após a interferência de Moraes que anulou as provas que ligou Lula aos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, em um inquérito aberto em janeiro deste ano. Pois então, Paula em live desabafou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes barrou a sua candidatura ao Senado Federal, alegando que Paula Belmonte seria um risco para a democracia. Paula então oficializou mais uma denúncia na Polícia Federal de Brasília, onde mostrou que estava sendo perseguida após ter denunciado o ministro, acusando-o de ser chefe de quadrilha. O próprio FBI acusou a Suprema Corte do Brasil de beneficiar o crime organizado ao soltar inúmeros criminosos e também por conceder liberdade a políticos que foram devidamente processados, julgados e condenados. Após o chefão do FBI, Christopher Wray, ordenar que o ministro do Supremo Tribunal Federal se entregue num prazo de 48 horas aos agentes federais do FBI que estão no Brasil para cumprir uma ordem de prisão expedida pela Justiça norte-americana. Moraes tem que responder nos Estados Unidos pelos crimes de corrupção, associação criminosa com cartel mexicano e por ter facilitado a fuga de um dos maiores chefes do crime organizado internacional que era há 15 anos procurado pela Interpol e pelo FBI. O chefe do cartel mexicano havia sido preso numa operação da PF que uniu agentes de elite do FBI e com os policiais federais do Brasil. O ministro, depois de ter participado de uma reunião às pressas com o ex-presidiário às portas fechadas no Palácio do Planalto, ao saber que o chefão do FBI enviou agentes da agência norte-americana para que o ministro fosse detido e levado sob custódia para os Estados Unidos. Os agentes federais do FBI acusam Alexandre de ter concedido liberdade à chefe de um dos maiores cartéis do mundo, e teria recebido pelo menos 30 milhões em propinas. Além do mais, as contas bancárias de Alexandre nos Estados Unidos foram bloqueadas por ordem do FBI, no mesmo banco que é conhecido por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes está temendo que o FBI o prenda para responder criminalmente nos Estados Unidos por soltar chefe de cartel. O ministro foi correndo pedir socorro ao ex-presidiário, talvez cobrar aquele favor que Lula deve ao ministro por ter colocado Luiz Inácio no Palácio do Planalto. A deputada Paula Belmonte, que esteve outra vez na sede do FBI em Washington para levar para o diretor da agência norte-americana as provas de que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo dinheiro de cartel e mandando para fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como clientes empresários estrangeiros que são alvo do FBI por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes mantém contas nos Estados Unidos, onde o senador norte-americano Dan Sullivan sugeriu o congelamento para que fosse apurado pelo FBI dólares ilícitos, dos quais Moraes teria de empresários ligados a cartéis. Por isso, Paula Belmonte, que já foi alvo de Alexandre de Moraes e teve seu carro alvejado por tiros após revelar que o ministro teria formado uma quadrilha de juízes corruptos para defender criminosos poderosos. A PF descobriu que o atentado contra a deputada Paula partiu de ordem do maior cartel do país, porém não houve mais investigações para chegar no mandante, pois Alexandre de Moraes mandou arquivar o inquérito. Paula, que já disse que se os brasileiros querem ter a esperança de ver Alexandre de Moraes na cadeia, não será através do Senado Federal ou de qualquer outra autoridade brasileira, será pelas mãos da maior agência de investigação do mundo, sendo extraditado para os Estados Unidos e responder criminalmente por envolvimento com cartel do qual é considerado pelas autoridades dos Estados Unidos um crime capital de extrema gravidade. Após o senador norte-americano Dan Sullivan sugerir a extradição de Moraes para responder pelos crimes de corrupção, suborno e propinas do cartel mexicano. Augusto Aras aceitou na manhã desta quinta-feira o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, do FBI.
o chefe da agência norte-americana Christopher Wray pressionou o procurador-geral para que aceitasse a ordem da maior agência de investigação do mundo para que Moraes fosse entregue à Polícia Federal com a finalidade de ser extraditado para os Estados Unidos para que responda pelos crimes de corrupção por ter aceitado propinas para soltar chefe de cartel mexicano. Christopher Wray, que havia mandado um ofício para o Brasil exigindo que a Polícia Federal entregasse Moraes para a FBI. Como chefe do Ministério Público, competia a Augusto Aras aceitar o pedido de extradição do ministro para responder por crimes de corrupção nos Estados Unidos. Moraes, de acordo com o FBI, aceitou propinas de cartel para soltar presos que deveriam ser extraditados para os Estados Unidos, após a Polícia Federal em 2022 ter prendido um dos chefes de cartel mexicano que estariam expandindo suas operações no Brasil. A intermediação entre o cartel e o ministro do STF foi através de um advogado mexicano, que foi responsável por repassar milhões de dólares como pagamento de propina para o ministro, que, de acordo com o FBI, Moraes usa uma conta no exterior em paraíso fiscal para fugir da fiscalização da Receita Federal. Além de levar uma vida extremamente luxuosa com dinheiro ilícito, Moraes também aceitou imóveis como propinas para soltar esses criminosos. Além do mais, hoje no Brasil é extremamente proibido pelo próprio Supremo Tribunal Federal da Receita Federal investigar as contas bancárias das vossas excelências. Numa força-tarefa deflagrada em setembro do ano passado, foi descoberto pelo FBI que os juízes da mais alta corte do país mantinham contas com milhões de dólares, que foram confiscados pela agência norte-americana por se tratar de dinheiro oriundo de propinas. A deputada Paula Belmonte, que esteve em Washington, nos Estados Unidos, no começo deste ano na sede do FBI, juntamente com também deputado e agente da PF Sanderson, foram levar pessoalmente para o diretor do FBI inúmeras provas de que o ministro Alexandre de Moraes está recebendo dinheiro de cartel e mandando para fora do país. O escritório de advocacia do ministro tem como clientes empresários estrangeiros que são alvos do FBI por lavar dinheiro para cartéis no México. Moraes também mantém contas nos Estados Unidos, onde o senador norte-americano Dan Sullivan sugeriu o congelamento para que fosse apurado pelo FBI os dólares ilícitos dos quais Moraes teria de empresários ligados a cartéis. Paula vai se encontrar novamente com agentes do FBI que estão no Brasil, investigando fugas de dinheiro em massa após o STF conceder liberdade para criminosos da mais alta periculosidade que fugiram do país. O delegado da PF, Rodrigo Bartolomei, sofreu uma tentativa de assassinato nesta quarta-feira, enquanto estava a caminho para o Ministério Público de São Paulo. O carro do delegado, que é blindado, acabou segurando os disparos, que, de acordo com a apuração preliminar da PF de São Paulo, se trata de uma ação coordenada, já que os criminosos sabiam exatamente a rota que o delegado iria fazer. Isso se trata de um grupo especializado do PCC, de acordo com a PF, pois de acordo com o delegado que deu depoimento para o atual superintendente da Polícia Federal de São Paulo, os criminosos estavam com coletes à prova de balas, mascarados e fuzil de assalto e submetralhadoras. Fecharam o carro do delegado no semáforo num grupo de 4 motocicletas, sendo 8 bandidos disparando contra o carro do delegado, do qual teve que passar por cima para fugir dos criminosos. Bartolomei cita o nome de Luiz Inácio em seu depoimento, após o delegado ter enviado um ofício para o TJ de São Paulo pedindo pela prisão de Lula, após ter descoberto que o PCC estaria lavando dinheiro para o PT de Lula, que recebeu e comprou imóveis com dinheiro ilícito. Bartolomei, que deu um prejuízo bilionário para o PCC sob sua gestão de abril de 2021 até dezembro de 2022. A PF de São Paulo já tinha capturado mais de 3 bilhões do tráfico, entre drogas, dinheiro, imóveis e carro de luxo e joias. Após surgir o nome do delegado num caderno que estava escondido de um barraco onde grupos criminosos estavam se reunindo para planejar atentados, foram feitas investigações de que o PCC
teria interesse na morte de Rodrigo Bartolomei, sendo marcado como alvo da organização criminosa, sendo colocado até um prêmio em dinheiro para quem matasse o delegado. Em setembro do ano passado, enquanto pedia pelo indiciamento de Lula por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, propinas e subornos, teria acusado Luiz Inácio, no processo que corre em segredo na justiça, graças ao ministro Alexandre de Moraes que impôs, de que o ex-presidiário havia se encontrado em junho do ano passado com advogados e intermediadores do PCC para tratar de repasses financeiros do crime organizado. O delegado que mandou grampear o telefone celular do ex-presidiário flagrou conversa entre o advogado do PCC e o atual presidente. O delegado Rodrigo Bartolomei foi jurado de morte pelo primeiro comando da capital. O ex-superintendente da PF em São Paulo foi o responsável por comandar uma investigação que pediu pelo indiciamento do ex-presidiário por formação de quadrilha, subornos e mais de 100 milhões em propinas. De acordo com Rodrigo Bartolomei, o PT de Lula usa o PCC para lavar dinheiro através de empresas fantasmas. A PF de São Paulo em 2022 descobriu que essas empresas estariam operando em São Paulo, sendo lavado mais de 100 milhões num período de 5 meses. Mais de 20 membros da organização criminosa foram presos, onde foi possível para os investigadores chegarem aos verdadeiros cabeças do esquema. O ex-presidiário Lula, que sempre teve um diálogo amigável com a organização criminosa, um dos braços direito de Lula em São Paulo, o deputado Enio Tato, foi apontado pelo delegado Rodrigo Bartolomei de lavar dinheiro para o PCC, através de sua empresa, além de imóveis comprados com dinheiro oriundo do crime. O plano do PCC para o delegado Rodrigo Bartolomei, após ordenar que Lula fosse conduzido para a prisão da PF em São Paulo, criminosos estariam prontos para agir caso o ministro do Supremo Alexandre de Moraes não tivesse interferido na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou o pedido de prisão de Lula, após o delegado relatar que havia sido jurado de morte pelo PCC por ter descoberto que Luiz Inácio foi apontado como mandante para assassinar Sérgio Moro e outras autoridades que foram responsáveis por investigar o esquema que envolve as duas maiores organizações criminosas do Brasil. Para o delegado Bartolomei, ficou claro desde o começo das investigações que Lula, apontado como chefe de quadrilha, o envolvimento com o primeiro comando da capital. O delegado Rodrigo Bartolomei voltou a pedir mandado para autorizar a prisão de Lula, após o petista ser pego em um esquema que pagou 4 milhões para compras de votos. Bartolomei ainda pediu a prisão dos advogados de Lula que estariam também envolvidos no esquema. Ao despachar para a Justiça de São Paulo o pedido de prisão de Lula e dos advogados, Bartolomei citou a blitz da PRF que confiscou milhões para compras de votos para beneficiar o petista. Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram quando iam distribuir um montante para compras de votos durante uma blitz que acabou prendendo pessoas ligadas ao Lula. O superintendente Bartolomei havia ordenado a prisão de Luiz Inácio, que conseguiu uma ajudinha amiga do ministro Alexandre de Moraes, ao determinar que fosse proibida a prisão do ex-presidiário. Foi relatado durante uma investigação da PF que milhões foram desviados do fundão eleitoral para compra de votos. A Polícia Federal de São Paulo chegou à conclusão que Lula desviou mais de 60 milhões, do montante de mais de 100 milhões que recebeu do fundão eleitoral, após Moraes ter mandado exonerar delegados que haviam pedido investigação contra membros da Suprema Corte, por formação de quadrilha. Bartolomei pediu para que fosse conduzido a prestar depoimento em razão do áudio que Lula dizia que deveriam ter matado seu ex-ministro e melhor amigo de confiança. Bartolomei sofreu uma forte retaliação do Poder Judiciário quando Alexandre de Moraes pediu que fosse colocado sigilo na Justiça e retirado das mãos do delegado Bartolomei a condução que pedia por um novo indiciamento do ex-presidiário por lavagem de dinheiro, suborno e pagamento de propina.